Glória a Deus. Graças a Deus estamos aqui esta noite juntos, né, para cultuar o Senhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade de convidar os irmãos que estejam abrindo no livro de Provérbios. Nós vamos ler no capítulo 3, no versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Amém? Eu quero aproveitar esta noite, essa oportunidade que o Senhor nos dá, né? Nós vamos falar de dízimos e contribuições, e eu quero aproveitar e, nesse momento, dar um pequeno testemunho, né? Eu sei que o pastor vai separar um dia, que os irmãos virão aqui à frente, mas o Senhor me concedeu esse dia, e eu quero aproveitar e contar um pouquinho daquilo que o Senhor fez. Não apenas na área financeira, né, mas Ele nos ensina em todo o tempo. Em 2018, eu fiz uma prova na área da educação, e eu vim para cá, né? Viemos eu, minha mãe, o Arthur, e nós viemos para cá. No início foi um pouco difícil, irmãos, eu não nego, quem já conversou um pouco comigo sabe das minhas dificuldades. Eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar. Minha mãe e o Arthur, não, mas eu realmente confesso que em mim houve dificuldade. Mas o Senhor nos abençoou, né? Colocou no meu coração, naquele momento, de fazer o concurso. Na verdade, eu nunca nem tinha estado em Angra, né? Ouvia de Angra de ouvir falar. Mas aí fiz a prova, passei, convocaram, nós viemos, entendendo que era a vontade do Senhor, e eu comecei a trabalhar. E o tempo foi passando, né? Em 2019, saiu o concurso, porque nesse momento dessa prova que eu fiz, foi um processo seletivo, ou seja, eu estava trabalhando com contrato, né? Contrato de 2 anos. Em 2019, saiu o concurso, fiz a prova, também sabia que estava classificada, era aguardar a convocação, que estava prevista para ser março de 2020, né? Então, assim, tudo se encaixava, né? Nós já estávamos nos adaptando aqui, havia a intenção de permanecer, entendendo que Deus estava nos colocando aqui nesta cidade. Mas, então, em vez de, em março, haver convocação, os irmãos recordam o que houve, né? A pandemia. E aí, nós tivemos os nossos contratos encerrados antes do período. Eu fiquei na prefeitura até julho de 2020, então eles encerraram todos os contratos. E agora nós estávamos numa cidade diferente, tínhamos vindo de Malicuia, e eu, nesse momento, estava desempregada. E nós não tínhamos intenção de voltar. E Deus não colocava no nosso coração a intenção de voltar. E nós permanecemos. Porque nós acreditávamos que o Senhor nos trouxe, que Ele estava no controle, que a pandemia não ia durar tanto tempo e que haveria convocação, até porque nós sabíamos a necessidade da cidade de mais professores. Ou seja, nós ficamos esperando. E chegou 2021. E os meses iam passando e a prefeitura não convocava. E os dias foram ficando apertados. Nós tínhamos uma economia, nós tínhamos, né, nós somos pessoas controladas, né, nós sempre fomos, né, nós sempre pensamos antes de comprar. Mas aqui, quando nós viemos, irmãos, diferente do que era no Rio de Janeiro, nós estávamos morando de aluguel, ou seja, era um gasto, uma conta a mais, além das outras contas. E nós tínhamos que quitar, até porque nós entendemos que ao quitar, ao pagar, a ter o seu nome limpo, você não está apenas tendo um bom nome, porque para nós, servos do Senhor, a questão é que nós temos que honrar o nome do Senhor e dar bom testemunho. E isso era o mais importante, nós não podíamos desonrar o nosso Senhor. E nós confiávamos no Senhor.
em momento algum, Ele colocava no nosso coração de retornar. Estávamos adaptados. A casa que nós temos lá, nós temos 2 casas no Rio, e uma das casas estava alugada. Nós não tínhamos intenção, Deus não colocava isso no nosso coração, mas colocava de aguardar. E eu lembro que, a cada dia que o meu coração ficava apreensivo, e eu fiquei por muitas vezes, eu confesso aos irmãos, né? Nós confiamos no Senhor, mas não tem aquele dia que o seu coração fica mais apertado? E nesses dias, o Senhor trazia ao meu coração um texto que dizia que haveria bom futuro e de que a minha esperança não seria frustrada. Esse versículo, depois os irmãos encontram, está em Provérbios mesmo, no capítulo 23, versículo 18. Um dia que eu reencontrei uma amiga, porque eu havia trabalhado ali na Escola Resec, e eu encontrei uma amiga que trabalhou ali, e ela me perguntou, e aí, Wanderley, já saiu a convocação? E eu disse, não. Ela, não, mas vai sair. Mas naquele dia eu voltei com o coração tão apertadinho para casa, e eu orei, e eu chorei. Eu lembro que eu chorei diante do Senhor, porque para a gente que trabalha e tem que honrar os compromissos, e principalmente para a gente que tem filhos, e também precisa dar exemplo para os nossos filhos, a gente fica com o coração apertado nessas situações que a gente passa de desemprego. E o Senhor me falou nesse versículo, nessa palavra, e consolou naquele dia. E toda vez que eu ficava com o coração apertado, Ele trazia esse texto à minha memória, de que não seria frustrada a minha esperança. E assim foram passando os meses, e a convocação não saía. E eu lembro que nós tínhamos uma economia, e eu lembro que nesse período que nós estávamos passando isso, nós estávamos quitando as nossas contas, apertando um pouco, para que pudéssemos honrar os nossos compromissos. Houve ainda uma pessoa da família que precisou de um empréstimo, e nós ainda emprestamos, ou seja, mesmo nos dias difíceis, você pode ser bênção, né? Na vida de um irmão, de uma pessoa, de um familiar, e naquele dia nós cedemos uma parte desse valor para essa pessoa que estava precisando, e continuamos confiando no Senhor. E os dias foram passando. E eu me lembro que, no início desse ano, eu estava no Rio de Janeiro. E houve um momento que eles haviam iniciado o processo, mas estavam convocando aos poucos. E meu nome ainda não tinha chegado no meu nome. E houve um dia que eu fiquei bem apreensiva, porque eu vi os recursos diminuindo. E eu enviava até, eu falei assim, enquanto eu aguardo, eu vou ver outras coisas. E eu fazia outras coisas para tentar, né, ter uma ajuda em casa. E enviava currículos para alguns lugares, porque eu falei, enquanto eu estou aguardando, eu vou trabalhar em outra coisa, né? Mas nenhuma porta se abria. E eu também não entendia, você não entende nessas horas muitas coisas, né? A verdade é que os meses foram passando, e no início de maio, mas o Senhor, voltando, né, lá no Rio de Janeiro, através de uma palavra, novamente, o Senhor falou que já havia me respondido, de que a bênção viria, que estava chegando a hora. E acalmou o meu coração. Houve uma situação que eu até resistia em fazer, porque, né, às vezes a gente protela certas coisas que a gente precisa fazer. E uma das coisas que eu estava protelando há bastante tempo, desde que eu vim, é que, quando nós viemos, nós trouxemos as nossas mudanças, mas deixamos metade lá na casa da minha mãe. A casa de cima e a minha casa estava alugada, e a casa de baixo estava ainda com a mudança. E eu resistia em trazer aquela mudança. E naqueles dias que eu estava no Rio de Janeiro, Deus abriu uma oportunidade de trazer aquilo tudo. Eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, só permita que eu leve essas coisas todas para Angra, se o Senhor realmente vai abrir esta porta. Porque já pensou, depois ter que voltar com tudo? Não, o Senhor tem dito que nos trouxe para cá, para Angra. Então, que o Senhor nos abençoe. E a mudança
foi feita. Tudo deu certo, a mudança foi feita, e o Senhor confirmou que o Senhor estava nos chamando para esta cidade. Viemos, né, trouxemos toda a mudança. Em tudo a gente aprende, né? Até a minha resistência poderia ser o que estava impedindo aquele chamado, porque no início de maio, a prefeitura chamou. E em junho, no dia 29 de junho, eu estava me apresentando aqui nessa creche Sérgio Lousada, aqui no Frade mesmo, que tem sido uma bênção, eu digo isso. Eu trabalho com meninas que trabalham no centro, meninas que trabalham em outras áreas de Angra, tomam 2 ônibus, eu trabalho no próprio bairro. E tem sido bênção ali para a minha vida. E estou trabalhando com uma faixa etária que eu não trabalhava antes, mas que, na verdade, eu estou gostando muito, então eu acredito que até nisso é bênção. O que eu quero compartilhar com os irmãos é o que diz este versículo, e que é a lição para mim também. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade. Naqueles dias, em muitos dias, a tendência humana é olhar os valores. Quanto que eu tenho? Será que vai dar para pagar a conta? E eu digo para os irmãos, eu quero dizer isso para os irmãos. Quando nós estávamos no Rio, eu era funcionária também, além de membro, eu era funcionária da igreja. Eu recebia pela igreja. E houve um período que eu trabalhava tanto na igreja quanto no IBGE. Então, nós tínhamos uma renda. Minha mãe tem o rendimento dela. Nós tínhamos casa própria. Para os irmãos entenderem, nós tínhamos um determinado valor. Não era fartura, mas também não ficávamos apertados. Vivíamos tranquilos. Quando nós viemos para cá, nós tínhamos aluguel. E agora, quando uma boa parte desse valor não está, você não tem para quitar. Então, nós estávamos aqui, e eu vou dizer, irmãos, pela lógica, nós não teríamos como pagar as contas da maneira como nós pagávamos, porque o valor que nós tínhamos era menos que a metade. Lá, nós não pagávamos aluguel. E aqui, não só nós pagávamos aluguel, como parte desse valor nos foi, por um período, tirado. Mas não houve nenhuma conta que nós ficamos devendo. E não houve um mês que eu precisasse conversar com o senhorio para que eu pudesse fazer um acordo para pagar depois. Não, todas as contas foram pagas em dia. Por favor, não me pergunte como isso aconteceu. E uma parte desse rendimento, como eu falei, foi emprestado. Então, quando os recursos faltaram, o Senhor proveu o que nos era necessário. A farinha não faltou no pote, nem o azeite. E a cada dia nós fomos vivendo este milagre. Tínhamos como pagar. Ficamos tranquilos. Né? E estamos aqui. Para a glória de Deus. Estou trabalhando e eu quero também dizer, ó, uma das coisas que nós sempre... eu aprendi isso desde criança. Eu fui ensinada e nós éramos dizimistas desde pequeno. Existem pessoas que deixam os filhos crescerem para que eles trabalhem, para que eles comecem a dar o dízimo. Eu entendo. Mas quando eu era criança, a minha mãe me ensinou a ser dizimista, desde muito pequena. Ela não trabalhava, mas o dinheiro que meu pai dava de compras, né? E meu pai recebia pouco, ele trabalhava em supermercado. Dali do dinheiro das compras, que era o dinheiro que ficava nas mãos dela durante o mês, ela tirava o dízimo. E naquele dízimo, ela dividia em 3 partes, a dela, do meu irmão, e meu e do meu irmão, 3 partes. E nós aprendemos a ser dizimistas desde criança. Quando o Arthur nasceu, e eu apresentei ele quando ele tinha 1 mês, eu cheguei para o tesoureiro e disse assim, por favor, prepara o envelope de dízimo do Arthur. Ele, mas o Arthur só tem 1 mês. Eu falei, mas o que eu aprendi é o que eu vou ensinar ao Arthur.
E assim eu tenho feito. Eu aprendi assim, a minha mãe aprendeu assim. E nesse período que nós estávamos apertados, o mesmo entendimento, o dízimo era a primeira parte que nós tirávamos, porque ele pertence ao Senhor. Na verdade, irmãos, tudo pertence ao Senhor. Ele apenas te dá a você e a mim o privilégio de administrar aquilo que fica nas nossas mãos, mas é dele. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver dias de ansiedade, de desespero, de não saber o que fazer, quando certas situações aparecem, como, por exemplo, o desemprego. Mas quando nós entendemos que pertence ao Senhor, você confia, você entrega a sua oferta, você entrega o seu dízimo, você contribui com missões, você faz o que é a vontade do Senhor, porque você sabe que Ele vai te abençoar, para que o nome dEle seja honrado através da sua vida, não permitindo que você fique com o nome sujo na praça, porque você entende e confia no Senhor. E uma coisa que eu também quero falar, tenha a sua vida alicerçada na palavra de Deus. Não permita que a palavra de Deus seja algo que você leia esporadicamente, quando seu coração está ansioso ou quando você está passando por dificuldades. Que seja a palavra de Deus um alimento para a sua vida, porque assim ela é, um alimento. E como alimento você precisa ter isso todos os dias. E comer com fartura. Para que nos dias difíceis, o Senhor esteja falando através da sua palavra a você. Porque foi esta palavra do Senhor que me fortaleceu, eu digo, minha experiência pessoal, me fortaleceu, me encorajou, me fez entender, passar por esses dias e descansar no Senhor, para que nós permanecêssemos aonde Ele estava nos colocando. E não ficar angustiado. Aparecia tristeza, mas logo se dissipava, porque Ele nos trazia a palavra. Ele nos encorajava dizendo para confiar nele, que podíamos nos apoiar nele, de que a nossa esperança não seria frustrada. Então, a minha palavra é essa. Esteja a sua vida alicerçada na palavra do Senhor, para que você entenda o que Ele quer de você, para que você entenda, né, os planos que Ele tem para a sua vida. Porque, como eu disse, lá em 2019, eu fiz o concurso mesmo, né, para ser servidor. E os planos estavam todos encaixados. Em março vão me convocar. Mas foi assim que aconteceu? Os homens fazem muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E se Ele te manda esperar, pode ter certeza, Ele vai te sustentar nesse período. Então, essa é a minha palavra esta noite, e eu até peço desculpas que eu usei mais do tempo devido, mas é porque o Senhor colocou no meu coração. Confie no Senhor. Confie no Senhor e descanse. Você pode trazer a sua oferta, os seus dízimos, você pode trazer a sua vida, você pode se entregar ao Senhor completamente, porque Ele é fiel. Ele é sempre bom e fiel. Amém.